diz assim, não, deixa eu ver a agenda. Não é? Porque também, de fato, eu trabalho numa paróquia grande, trabalho sozinho, não tenho vigário, e a gente sabe, tem missa, tem casamento, tem batizado, tem confissão, tem unção, tem defunto, tem tudo. Não é? Então, você tem que... Mas eu tenho um propósito comigo, que eu já carrego desde quando eu fui ordenado padre, que alguém já ouviu dizer isso, mas é bom dizer para quem não ouviu ainda. Todas as vezes que me pedem para eu dizer alguma coisa sobre Nossa Senhora, é sempre ela na frente. Se eu tiver outros compromissos, eu dou um jeitinho de ajeitar ali, porque ela tem um lugar muito, muito, muito especial. Por causa da minha devoção pessoal com ela, por causa da educação que eu tive, da formação com Nossa Senhora, a minha nona, minha vozinha que faleceu com 106 anos, ela era do grupo da ADIMA. Só que antes de mudar de nome, hoje é ADIMA. Antes era Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora, não é? Hoje é ADIMA, Associação de Maria Auxiliadora. Antes era dos Devotos de Maria Auxiliadora. A senhora foi? Vai chegar no 106 também. Tomou o seu? E ali nós fomos aprendendo essa devoção. Mas o que mais me marcou assim a vida com a presença de Nossa Senhora foi uma experiência que eu fiz no hospital que eu trabalhava. Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. E quando eu trabalhava ali, tinha começado todo esse negócio da AIDS. E falar que você trabalhava com gente aidética era meio complicado. Para a gente saber, nós tínhamos que sair do hospital e pegar o ônibus um ponto longe do hospital. Porque se a gente pegasse o ônibus ali na porta do hospital, as pessoas olhavam a gente com desdém e ficavam longe, com medo, porque a AIDS era assustadora naquele momento. E foi lá que eu fiz uma das experiências mais bonitas com a presença de Nossa Senhora, que foi com uma jovem evangélica, que se chamava Roseli. O meu trabalho ali era visitar os doentes, ficar no quarto, conversar e ouvir, e era esse o trabalho, não tinha o que fazer, não é? E numa quarta-feira eu estava ali trabalhando no hospital, passei na porta de um quarto, e na porta desse quarto tinha lá uma plaquinha, isolamento total. Isolamento total, para eu entrar eu tinha que colocar touca, tinha que colocar máscara, tinha que colocar luva, tinha que colocar avental, tinha que colocar perneira naquele tempo. E eu passei, e a jovem Roseli estava deitada lá no quarto, mas a plaquinha estava ali na porta. E eu não entrei. E ela lá de dentro gritou assim: "Você não entrou, seu filho de uma... pá! Tem nojo de mim?" E aí descarregou um monte de palavrão. Eu voltei, como um italiano tinhoso, eu falei: "Epa, mexeu com o meu brilho, calma lá." Falei: "Não, meu anjo, eu não posso entrar, porque se eu entrar aí é perigoso eu fazer mal para você." "Mais mal ainda? Você não vê o estado que eu tô?" Falei: "Então espera um pouco aí." Fui lá, botei luva, máscara, perneira, avental e voltei para encontrar com a Roseli. E entrei, toda escamada, com aquelas escamas que davam aqueles remédios da AIDS. E fiquei conversando com ela, bastante tempo. E ela disse assim: "Se eu sair daqui do hospital, eu vou casar com você." Oh, que beleza, que maravilha, eu arrumei até noiva já. E aí, fui conversando, fui brincando. E ela foi contando toda a história, me contou aonde ela se infectou com a AIDS. E falou lá da igreja dela, do pastor, e conversamos bastante. Depois ela me disse assim: "Me ensine aquela oração que vocês católicos chamam Maria de Mãe." Falei: "Qual é?" "Aquela que vocês ficam repetindo que nem papagaio." "Ah, então tá bom, vai lá então." "Ave Maria, cheia de graça." Aí nós começamos a rezar. E eu rezava e ela repetia. Eu rezava, ela repetia. E foi assim. Passamos ali, perdi até a hora e fui até tarde conversando com ela. E aí, quando foi no outro dia cedo, o capelão do hospital, Padre João, me mandou uma mensagem, me ligou dizendo assim: "Olha,
a Roseli faleceu essa noite. E ela faleceu rezando assim: Ave Maria, agora. Eu me emociono até hoje, não tem jeito. Então foi uma experiência belíssima, que a partir daquele dia eu disse não, para falar da mãe de Jesus, que apoia os seus filhos na hora, inclusive da morte, eu não tenho compromisso. O primeiro é dela. E aí então, eu faço assim, não é? Que as palmas sejam para Roseli e para Nossa Senhora. Amém. Esses dias eu tenho estudado bastante, porque é bom a gente retomar os estudos, para a gente não ficar perdido no tempo. Eu tenho retomado meus estudos sobre as virtudes teologais, que nós aprendemos na catequese. Estão lembradas da catequese que nós aprendemos as virtudes teologais? Outro dia eu falei lá no grupo de pais da igreja: gente, isso nós aprendemos na catequese. Aí uma mãe falou assim: nossa, você fez catequese em Harvard então? Eu falei: não, eu fiz catequese em Piracicaba com a dona Joana, que era analfabeta, a dona Joana Breuer, que era analfabeta. Ela me ensinou as virtudes teologais, não é? As virtudes teologais que nós sabemos, e a gente acha lá no catecismo da Igreja Católica, é fácil: fé, esperança e caridade. Então, virtudes teologais, fé, esperança e caridade. As virtudes teologais diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Eu vivo as virtudes teologais no meu relacionamento com Deus. As virtudes humanas me diz respeito ao meu relacionamento com as pessoas. Por exemplo, o respeito, a pontualidade, a fraternidade, a paciência, são virtudes humanas que diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas. E as virtudes teologais no meu relacionamento com Deus. A primeira virtude teologal, a fé. O que significa a fé? Dom Altieri até fez alusão sobre essa dimensão da fé. Uma vez eu participei de um teatro da Fernanda Montenegro, que eu gosto muito dessa artista, acho ela uma artista completa. Tenho pena de não ter encontrado com ela, e não sou gente de correr atrás de artistas e de famosos, mas dela eu gostaria de ter um autógrafozinho e dar um abraço. Num dos teatros, dos monólogos que ela fazia, ela encerrava o monólogo e ela dizia assim: a fé é um grande ato de desespero, e apagava a luz. Imagina um teatro cheio, aquela luz apagada e essa frase reboando na cabeça da gente, não é? Quando nós buscamos a Deus somente nas nossas dificuldades, nós de fato fazemos da fé um ato de desespero. A experiência da fé não deve ser uma experiência que nós buscamos somente quando as coisas estão apertadas. É bem verdade, isso acontece com todos nós. Quando a situação fica difícil, a gente recorre mais, a gente vai buscar mais. Mas a experiência do relacionamento com Deus deveria ser uma constância na nossa vida, deveria ser uma constância natural no nosso dia a dia, não como um ato de desespero que a gente busca na hora da dificuldade. Segunda-feira eu atendo o hospital em Piracicaba, Santa Casa de Piracicaba. E é muito interessante, porque ali você atende todo mundo. Você vai no hospital, você atende evangélico, católico, espírita, sem religião, sem tudo. Mas na hora do desespero, todo mundo aceita a oração, aceita a unção, aceita a bênção, aceita tudo. Tudo vale. Mas não deveria ser assim na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus deveria ser uma coisa natural, e isso significa maturidade espiritual, aonde nós nos relacionamos com Deus em todas as circunstâncias. Ontem nós tivemos lá um encontro, o início do encontro de casais, e eu falava sobre isso.
Quando o casal vai se casar, tão apaixonado, ele diz assim: mulher, marido, eu quero ser seu, eu quero ser sua, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Também deveria ser assim também na nossa vida de fé. Meu Deus, eu sou teu, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Isso é viver a dimensão da fé. E quando nós olhamos a figura de Nossa Senhora, a figura de Maria, nós percebemos que foi a mulher que viveu em plenitude a sua dimensão de fé. Nós não encontramos em nenhum lugar do Evangelho, em nenhuma página do Evangelho, inclusive nos Evangelhos apócrifos, um momento onde Nossa Senhora entra numa atitude de desespero e vai buscar ao seu Deus. Não. A sua vida é uma constante. Quando ela está preocupada com o que vai acontecer, e agora? Eu estou grávida, como é que vai ser? Ela não entra em desespero. A atitude de Maria é dizer: seja feita a vontade de Deus. E sim, a gente corre os evangelhos e nós vamos ver que em todos os momentos ela é a mulher perseverante na fé. A segunda virtude teologal é a esperança. Quando nós perdemos a esperança, nós nos tornamos desesperados. E quem é desesperado não sabe para onde vai. Quem é desesperado não sabe o que faz. Quem é desesperado não sabe o que busca, porque está num desespero. E a vida vai mostrando que de fato nós podemos exercer a nossa esperança em todas as circunstâncias da vida. E quando nós exercemos e quando nós exercitamos as virtudes, porque a virtude ela é um exercício. Da mesma forma que eu não nasci paciente, da mesma forma que eu não nasci pontual, é um exercício que eu vou fazendo para ser paciente, para ser pontual. Da mesma forma, eu também não nasci uma pessoa esperançosa. Eu preciso exercitar essa esperança. E a vida vai me dando a possibilidade de eu exercitar essa esperança. E quando eu exercito a esperança, eu me torno uma pessoa otimista. Sou capaz de olhar a realidade da vida, a realidade das coisas, com otimismo. No seminário eu tinha um colega, que muitos de vocês aqui conhecem. Não é pecado eu falar o nome, porque eu não vou falar mal dele. Mas o Silvio César, Padre Silvio César. Nós morávamos juntos, trabalhávamos juntos no seminário. Nós somos colegas de turma, só nós dois que sobrou. Mas pensa num seminarista pessimista, desgraçado. Nós trabalhávamos juntos na mesma comunidade, em São Carlos, que se chamava Comunidade Perpétuo Socorro. E a gente ia trabalhar lá. Vamos fazer um baile para a juventude? Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não pode, não dá. Vamos fazer pão para vender, para arrecadar dinheiro para catequese? Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não pode, não vai dar certo. Vamos fazer uma procissão de São José? Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. E fomos fazer a procissão de São José. Botamos todo mundo na rua, o andor do santo, e estamos caminhando na rua, e lá no fim da rua vem vindo uma tempestade. E ele do meu lado dizendo: eu não falei para você que não vai dar certo. Gente, vira o andor e vamos voltar para a igreja. Viramos e volta cantando para a igreja. Gente, apressa um pouco o passo e também o canto. Ouvi minha mãe, estarei na santa glória um dia. Depois que acabou a procissão, ele disse: eu não falei para você que não dava certo? Feito. Padre Piccoli, santo homem, Padre Piccoli, que está em Angola, que está em Moçambique. Padre Piccoli veio visitar a nossa casa e disse: nós tivemos aquela reunião de comunidade assim, para conversar. O Padre Piccoli gostava. Ele disse: aí, como é que vocês estão? Está tudo bem? Está jóia? Falei: Padre Piccoli, eu não quero mais trabalhar com o Silvio. Nossa, o que aconteceu? Ele é muito pessimista. Nada vai dar certo para ele.
Aí ele ficou assustado. A partir daquele dia eu precisei começar a segurar o Silvio. Vamos fazer uma procissão? Não, nós vamos fazer a procissão, também vamos fazer a coroação, também vamos fazer a novena, também vamos fazer não sei o que. Eu falei, calma, para devagar agora. Quando a gente cultiva a esperança, nós nos tornamos pessoas otimistas. Nós não vemos na figura de Maria, em nenhuma página do Evangelho, uma mulher desesperada. Uma mulher que não tem otimismo, que não tem esperança. É sempre para frente. E a vida vai oferecendo na nossa vida, no nosso cotidiano, situações para a gente treinar a esperança. Quem é que não tem esperança de ver um Brasil melhor? Quem é que não tem a esperança de ver uma igreja mais animada, mais ativa? Quem é que não tem a esperança de ver os filhos bem realizados e felizes? Todo mundo. Mas isso é uma virtude que nós precisamos cultivar no coração. A terceira virtude é a caridade. O Papa Bento XVI, na sua carta, na sua encíclica, escreve muito bem: Deus caritas est. E ali ele vai mostrar qual é o sentido da caridade na vida do cristão. De uma determinada forma, mostrando que nós podemos fazer tudo, ir para todos os lugares, conhecer tudo, mas se de fato nós não fizermos a experiência de um Deus que nos ama imensamente, nós perdemos tempo. A verdadeira religião não está na pretensão de amar a Deus como Ele merece, porque nós como seres humanos não conseguimos. A verdadeira religião está em descobrir o grande amor que Deus tem para conosco. E quando nós descobrimos o grande amor que Deus tem para conosco, a nossa vida muda, da mesma forma que mudou a vida de Maria. Por que Maria diz sim ao anjo? Porque tem medo? Porque está assustada? Não, porque é a mulher que é capaz de viver o amor até as últimas consequências. E as últimas consequências nós sabemos que é estar ao pé da cruz. Dom Altieri lembrava que muitas vezes nós queremos fazer da nossa vida de fé uma vida que nós buscamos para resolver os nossos problemas. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nós não conseguimos resolver os problemas porque nós buscamos a fé. A fé nos ajuda, nos impulsiona, nos motiva, nos eleva, mas não é a fé que vai resolver no sentido de dizer assim, tá bom, então agora está tudo resolvido. Eu tenho fé em Jesus, então não vou mais ter dor no joelho. Eu tenho fé em Jesus, não vai cravar mais a unha. Eu tenho fé em Jesus, os meus filhos vão estar tudo certinho, não vai brigar mais com a nora nem com a sogra. E não é esse o papel da fé, não é? Quando eu trabalhava em Piquete, eu sempre ia todo domingo à tarde para rezar missa lá à noite. Uma vez eu passei na frente de uma igreja, não é? E ali na porta da igreja tinha um papelzão grande, assim, um cartaz, que estava escrito assim: entre e pare de sofrer. Eu falei, mas funerária ou é igreja? E para parar de sofrer é só o dia que a gente for na funerária. Porque o sofrimento é inerente, faz parte da vida humana. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu um belíssimo documento sobre o sentido do sofrimento humano. E sobre o significado que nós damos ao sofrimento quando nós experimentamos a vida de fé. Quando nós experimentamos o amor de Deus. Mesmo diante dos sofrimentos, nós nos tornamos homens e mulheres da esperança. E isso é fundamental na nossa vida cristã. Isso é fundamental. Hoje nós estamos falando das 7 alegrias de Nossa Senhora. Quando eu estudava teologia, nós tínhamos um professor chamado Francisco Catão, que ele dava aula de eclesiologia e pneumatologia. O que significa isso? Ele dava aula sobre a igreja, qual é o significado da igreja, e dava aula sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo. E quando ele trabalhava sobre a pneumatologia, ele falava sobre a questão dos 7 dons do Espírito Santo.
que nós também aprendemos na catequese. Eu não vou tomar os 7 dons, porque se alguém não souber, vai ficar de exame e aí vai ficar feio. Então faz de conta que todos nós sabemos os 7 dons do Espírito Santo. Mas ele dizia assim: será que o Espírito Santo se resume a 7 dons? Não. 7 é uma dinâmica pedagógica que a igreja usou para mostrar os dons do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é plenitude de dons. É dinâmico. Não tem como nós dizermos que o Espírito Santo se fecha em 7. 7 na Bíblia é um número bonito, é um número que indica a perfeição, que indica a totalidade. Então os 7 dons do Espírito significa toda a totalidade, toda a plenitude dos dons do Espírito que perpassa a vida da igreja, que perpassa a vida de cada um de nós. E se nós vamos ver, todos nós temos talvez os 7 e mais uma tonelada de 7 de dons do Espírito Santo. Quando nós falamos também das alegrias de Maria, o número 7 é um número para indicar a possibilidade de uma alegria plena. Seria muito reducionismo a gente dizer que as alegrias de Maria foram 7. Só no Magnífica ela já diz: a minha alma se alegra no Senhor. Ou seja, a minha vida é plena de alegria no Senhor. Não se reduz a 7 alegrias. Talvez vocês saibam, eu não ouvi o Dom Altieri falando no início, porque quando eu cheguei ele já estava no meio do stand-up dele, que foi muito bacana, gostei. Mas as 7 alegrias de Nossa Senhora começou com um jovem franciscano, que era noviço. Ele, quando estava na casa dele, ele apresentava toda semana um rosário de flores, um ramalhete de flores a Nossa Senhora, porque era muito devoto. E depois ele foi para o seminário, foi se tornar franciscano. E lá no seminário ele foi ser noviço. E quando ele chegou no noviciado, a gente tem que obedecer o mestre, não é? Quando eu estava no noviciado em São Carlos, meu mestre era o Padre Alcides, um santo homem, deixava a gente crescer como uma planta e ajudava a gente a crescer, não é? Mas eu me lembro que nós recebemos a visita do inspetor, que o inspetor todo ajeitado, conversando, tá bom, ele brincou com a gente, trabalhou, jogamos bola juntos. Depois ele foi embora à tarde. E o Padre Alcides então chamou os noviços. Ô noviços, hein? O Padre Inspetor deixou aqui algumas obediências para vocês, noviços. Tá bom, Padre Alcides? Então, fulano, você tem que fazer isso. Fulano, né? Aí me chama. Ô Maurão, hein? Você, o Padre Inspetor, disse que você precisa agora acabar com os seus bichos que você gosta. Eu tinha um sapo, tinha um calango, e tinha uma cobra. E aí então, ele quer acabar com os bichos. A obediência, vamos fazer. Esse noviço franciscano chegou no noviciado e agora vai obedecer o mestre. E o mestre disse: agora você vai parar com esse negócio de entregar esse ramalhete de flor para Nossa Senhora toda semana. Ele disse assim: como assim? Não vai entregar mais. Tem que treinar a obediência. Ele ficou tão revoltado que ele disse assim: eu vou sair do noviciado, porque eu não vou parar de entregar flor para Nossa Senhora. Eu vou voltar para minha casa. E muito mal-humorado foi para o seu quarto, dormir, e lá teve um sonho que Nossa Senhora dizia para ele assim: não, meu filho, não precisa sair do convento. Fica aí no noviciado. Se não dá para você entregar um ramalhete de flor toda semana, então você reze as minhas 7 alegrias. Esse foi lá o sonho que o noviço teve. E aí então ele ficou feliz que ele não precisou sair do noviciado, não entregava mais o ramalhete de flores, mas fazia lá a récita da contemplação das 7 alegrias de Nossa Senhora, que são essas 7 que nós ouvimos e que o pessoal fez essas apresentações, essas encenações. Eu gostaria de lembrar um pouquinho dessas alegrias, aquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura, na Bíblia.
que eu gosto muito de olhar esses textos da Bíblia e ir lá fazer as minhas anotaçõezinhas. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, que foi um homem extremamente mariano, tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora. Basta ver que o seu título, o seu lema de Papa era um lema mariano, que era Totus tuus Maria, ou seja, sou todo teu, Maria. Esse era o lema do Papa João Paulo II, que depois ele inclusive atribui a Nossa Senhora de Fátima a proteção que ele teve no dia que ele foi baleado, não é? E num dos seus documentos que o Papa João Paulo II, eu sempre tenho dificuldade de falar São João Paulo II, né? Porque a gente viu ali e teve até perto e tirou foto, não é? Parece que é uma proximidade grande. E o Papa João Paulo II escreveu um documento sobre Nossa Senhora, e nesse documento ele coloca lá assim: se nós quisermos ser autenticamente cristãos, ou seja, se nós quisermos ser cristãos, é necessário que nós nos matriculemos na escola de Maria. E matricular-se na escola de Maria significa aprender as lições de Maria. O Papa João Paulo II, ele era tão devoto de Nossa Senhora, que ele tinha muitas coisas escritas sobre Nossa Senhora. E é muito interessante que, por exemplo, João Paulo II esteve em todos os santuários marianos maiores. Esteve no México, esteve na Polônia, esteve aqui no Brasil, esteve em Fátima. Todos os santuários, em Lourdes ele teve, todos os santuários marianos, o Papa João Paulo II esteve e fazia lá a sua filial consagração. Medjugorje, eu acho que foi também. Será que não? Depois eu vou pesquisar Medjugorje se ele foi. Depois eu vou pesquisar. Medjugorje eu não sei, mas ele teve em todos esses santuários. Interessante que o Papa Francisco, depois de todas as viagens que ele faz, qualquer viagem apostólica que ele faz, esses dias ele teve lá no Cazaquistão, quando ele volta, a primeira coisa que ele faz é ir à igreja Nossa Senhora, lá, Santa Maria Maior, em Roma, e colocar nos pés de Nossa Senhora o seu vaso de flor. Bento XVI também não era diferente. E o Papa João Paulo II, quando ele fala de matricular-se na escola de Maria, ele fala das lições de Maria. E aí eu quis fazer dessas lições também as alegrias de Maria. São lições que nós aprendemos de Nossa Senhora, mas que foram na vida de Nossa Senhora alegria. Onde é que estão essas alegrias? Então é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês, e que vai de encontro com aquilo que nós conversamos. A primeira alegria de Nossa Senhora: o anúncio do anjo. Isso segundo as lições que nós vamos aprender conforme o Papa João Paulo II, não como essa que nós vimos desse noviço que aprende lá dos franciscanos. Quando Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo, ela tem que dizer uma resposta, ou sim ou não. Ela poderia ter dito não, porque ela, mulher, humana, ela poderia ter dito não, eu não aceito esse compromisso, eu não entendi o que Deus quer de mim, eu não vou assumir esse compromisso. Mas ela diz sim. E ao dizer o sim, ela abre mão de todos os seus projetos, de toda a sua história, para assumir o projeto de Deus na sua vida, para assumir a história de Deus na sua vida. Então, a primeira lição que nós aprendemos de Maria é abrir a nossa vida a Deus. E aí está a grande alegria de Maria. Maria, ao abrir a sua vida a Deus, mesmo sem entender tudo o que deveria acontecer, Dom Altieri falou sobre isso,
Ela não tinha noção que ela deveria passar um momento tão doloroso de estar com seu filho aos pés da cruz. Ela não tinha noção de que seu filho seria condenado, seria julgado injustamente, seria condenado injustamente. Mas ela diz sim. Nós precisamos aprender essa alegria de Maria, de abrir a nossa vida a Deus e dizer sim a Deus em todas as circunstâncias da vida. A segunda lição que nós aprendemos, e que também deve ser alegria na nossa vida, é a visita de Maria à sua prima Isabel. Maria teria todas as prerrogativas de dizer assim: não, eu não vou visitar minha prima coisa nenhuma, eu vou ficar aqui, eu sou a mãe do Salvador, eles que venham me visitar, eles que venham cuidar de mim. Maria não foi fazer um turismo, Maria não foi fazer um passeio. Maria foi na direção da sua prima, que era velha, estéril, ficou grávida e morava numa situação de periferia, porque morar na montanha não é como morar em Campos do Jordão hoje. Eu vou para Campos do Jordão, que delícia, não é? Só os ricos têm têm casa em Campos do Jordão. Lá no tempo de Jesus, quem morava na montanha eram os descartados da sociedade, porque quem mora na planície é quem vai produzir, quem mora onde tem terra para plantar, quem mora onde tem dinheiro para comprar terra. Eu não tenho, então vou para onde? Vou para a montanha. Não é para dizer assim: eu vou lá tomar um frio e fazer um fundi de chocolate, que delícia. E Maria vai na direção da sua prima, que vive essa situação de desprezo, essa situação de indiferença. Aonde é que está a alegria de Maria? A alegria em servir. Quando nós nos colocamos num serviço sem a pretensão de ser reconhecido ou aplaudido, nós de fato entendemos a verdadeira alegria de servir. Nesse monólogo que eu falei para vocês da Fernanda Montenegro, no meio do espetáculo, ela tem uma outra frase que a gente fica chocada. Ela diz assim: a caridade é um grande ato de egoísmo. Nossa. A gente toma um choque. Mas quando nós fazemos a caridade para sermos reconhecidos, de fato é um grande ato de egoísmo. Mas quando nós fazemos o bem ao outro, sem a pretensão de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser valorizado, esse é o verdadeiro sentido da caridade. Maria não vai na direção da sua prima para ser aplaudida, para ser reconhecida. Maria vai na direção da sua prima sem a pretensão nenhuma. Ela vai simplesmente colocar a sua vida a serviço. Isso é o verdadeiro sentido da caridade. Não dá para a gente querer fazer coisas para ser reconhecido. Nossa, mas eu limpei a igreja inteira e o padre nem reconheceu. Perdeu tempo, comadre. Já é para eu parar? Dom Altiero gastou 5 pilhas, eu não gastei nenhuma ainda. Por favor, Tânia, compre pilha aí, a Tânia, até fugiu do mapa. Compre pilha. É que o Dom Altiero gastou 5 pilhas, eu não gastei nenhuma ainda, então você compre pilha. Ah, tá bom. Já foi? Mas eu fiz tudo e não fui reconhecido. Claro. Fique assistindo o Pantanal que você ganha mais. Se nós não buscamos a experiência da fé, a experiência religiosa, a experiência de Deus para ser reconhecido, a nossa alegria precisa ser a alegria de se colocar a serviço despretensiosamente, como fez Maria. Essa é uma tremenda alegria de Maria. Mas para a gente chegar a esse ponto, haja maturidade para correr atrás, porque senão não dá certo. Outra alegria de Maria, o nascimento do menino Jesus, e que nós precisamos aprender também essa alegria, não no sentido somente de dizer: nossa, eu agora
gerei um filho. Não é essa a preocupação de Maria. A alegria de Maria está em ter gerado não só um filho, mas ter gerado o Filho de Deus. Certamente reconhecendo a sua pequenez, porque ela diz isso no Magnífica, reconhecendo a grandeza de Deus, se abre totalmente a Deus. E nós precisamos aprender a gerar em nós Jesus Cristo. E quando nós geramos em nós Jesus Cristo, a nossa vida se torna uma vida da manifestação de Deus. Então aí nós precisamos também viver a alegria de Maria, porque geramos em nós não qualquer coisa, mas geramos em nós a experiência da fé na pessoa de Jesus. O Papa João Paulo II, já viram que eu gosto dele, né? O Papa João Paulo II, quando foi eleito Papa, uma jornalista fez uma entrevista com ele e diz assim: João Paulo II, agora você foi feito Papa. E com a sua eleição de Papa, você recebe o título de Sumo Pontífice. Não é muita pretensão para um homem ser chamado Sumo Pontífice? Até enche a boca. Sumo Pontífice? Ele disse: não, não é, sabe por quê? Porque Sumo Pontífice é um título que a gente dá para qualquer pessoa. Mas quando eu fui batizado, eu recebi um compromisso, um empenho de ser outro Cristo. Isso sim é muito grande. E ele recebeu o empenho de ser outro Cristo, não porque ele foi Papa, porque ele foi batizado. Eu fui batizado, você foi batizada, você foi batizada, você foi batizado. Então todos nós recebemos o empenho de ser outro Cristo. E para ser outro Cristo, nós precisamos gerar Cristo em nós. E nós cantamos isso, né? De gerar Cristo em nós. O Padre Vinícius não está ali, senão nós já carcar uma aqui já. Não é? Piracicaba diz assim: carque duro. Necessário a gente gerar o Cristo em nós, não é? Aí nós vemos que Maria vai apresentar o menino Jesus no templo. A alegria não é a alegria de levar uma criança apenas para ser apresentada no templo, de dizer: olha, é meu, foi eu que fiz. Não. A alegria de Maria está em devolver a Deus aquilo que Deus deu a ela. É uma relação profunda que Maria cultiva com Deus. A apresentação do menino Jesus no templo não é um mero cumprimento da lei mosaica, da lei dos judeus. A apresentação de Jesus no templo é a certificação de um relacionamento de amor profundo, dela com Javé, dela com o Deus da vida. E aí está a alegria de saber que Deus deu, Deus recebe, Deus ama, Deus é amado, e assim Maria vai fazendo também acontecer a sua história, a sua caminhada. Depois que apresenta o menino no templo, Maria foge para o Egito. E essa fuga para o Egito, certamente a gente vai olhar e às vezes a gente pode até dizer assim: ah, mas a fuga para o Egito é um momento doloroso. Não dá para a gente olhar como uma alegria. É uma alegria, porque a fuga para o Egito não é apenas de arrumar as coisas e sair correndo, mas a fuga para o Egito é saber que Deus está com ela, Deus protege. Maria tem essa convicção. Não é uma fuga desesperada, é uma fuga sim com a preocupação de cuidar do menino, uma preocupação de proteger o menino, mas é sobretudo uma fuga sabendo que Deus acompanha Maria, Deus protege Maria. E essa experiência, esse sentimento, essa realidade na vida de Maria, não é algo que acontece de uma forma espontânea, é algo que ela vai cultivando no coração. As virtudes do nosso relacionamento com Deus é algo que nós cultivamos no coração. Muitas vezes nós fazemos o inverso. Nós colocamos tudo na mão de Deus.
mas depois nós já tomamos porque queremos resolver do nosso jeito. Tem que ser assim. Não, Maria não. Maria faz no caminho de Deus. Nós vemos a perda e o encontro do menino. A alegria de Maria em procurar o menino. A nossa alegria em procurar Jesus. Nós estamos sempre à procura dele. Nós estamos sempre na busca dele. E isso deve mover o nosso coração com alegria. Santo Agostinho, num dos seus textos, ele vai dizer assim: que eu nunca perca a vontade de buscar o Senhor. Que eu nunca perca o desejo de me encontrar com o Senhor. Que eu nunca perca a vontade de tê-lo comigo. Às vezes, por causa das circunstâncias da vida, por causa das situações que vão acontecendo, a gente vai esfriando esse nosso desejo de buscar o Senhor. Maria vai buscar, Maria vai procurar. E isso nos ensina a viver também essa busca, essa procura, de uma forma alegre. Maria vai buscar o menino, vai procurar o menino na alegria da sua vida. E aí nós encontramos Maria, que expressa uma alegria nas bodas de Caná. Qual é a alegria de Maria que nós encontramos na boda de Caná? A alegria de ser preocupada com os outros. Maria não é a mulher indiferente ao sofrimento alheio. Não tenho nada a ver com isso. Acabou o vinho, o problema é deles. Eles que deveriam ter visto antes se ia vir muita gente no casamento, se o vinho era pouco. Não tenho nada a ver com isso. Maria é aquela que vai procurar o filho e dizer: filho, eles não têm mais vinho. É aquela que tem a preocupação de estar na direção do outro, de não tratar o outro com indiferença. E aí nós vemos acontecer uma verdadeira e grande alegria, no sentido de colocar a vida à disposição dos outros. Esse é o verdadeiro caminho, essa é a verdadeira busca que nós fazemos e deve fazer parte da nossa vida. O Papa Francisco também tem insistido muito, e as suas catequeses falam bastante sobre isso, sobre a nossa experiência de fé em relação a Maria. E eu procurei compilar algumas coisas que sempre guardo também para mim, porque a gente também vai meditando, vai rezando, vai refletindo. E nas catequeses do Papa Francisco, numa delas ele diz assim: um cristão sem Maria está órfão. Também um cristão sem a igreja é um órfão. Um cristão precisa dessas duas mulheres mães, duas mulheres virgens, a igreja e a mãe de Jesus. Ou seja, um cristão que não tem Maria é órfão. Por isso que eu sempre me recordo da Roseli, que era evangélica, foi criada na igreja evangélica, recebeu a formação evangélica, mas na hora da morte precisa ter a presença da mãe. Ave Maria, agora e na hora da minha morte. Ave Maria, agora e na hora da minha morte. Um cristão sem a figura de Maria não dá para conceber. Maria faz precisamente isso. Nos ajuda a crescer humanamente e na fé. Olha que lindo. Maria nos ajuda a crescer humanamente e na fé. Maria é a mulher madura. Embora menina, jovenzinha, é a mulher madura. Não é a mulher de bater o pé de birrinha. Não quero, não quero, não quero, não faço, não faço, não faço, não pode, não pode, não pode. Não. É a mulher madura. Vamos ver o que precisa ser feito, vamos. E nós vamos ver no contexto do Evangelho, quando nós vemos os momentos que Maria aparece no Evangelho, sempre numa figura madura. Maria é a mulher que nos ajuda a crescer humanamente e na fé. A ser fortes e não ceder à tentação dos homens. Viver com responsabilidade
o compromisso assumido. Ela é uma mãe que ajuda os filhos a crescerem e quer que cresçam bem. Por isso, educa os filhos a não ceder à preguiça, a não conformar-se com uma vida cômoda, que se contenta somente com ter algumas coisas. Quando Maria vai buscar a sua prima, quando Maria vai buscar o menino, quando Maria faz as suas intervenções no Evangelho, de dizer assim: meu filho, eles não têm mais vinho. Ou quando Maria vai procurar o Jesus porque está preocupada com o seu ministério, é a mulher que de fato faz esse caminho, e não procura uma vida cômoda, uma vida parada. Maria nos dá saúde de alma e de corpo. Ela é a nossa saúde. Quando a gente reflete sobre isso, de fato, é tão interessante quando a gente se coloca na perspectiva, por exemplo, de recitar o terço todos os dias. Não é uma repetição sem sentido, mas é algo que nos faz bem, nos acalma, nos ajuda a centrar a nossa vida. Depois que nós terminamos de fazer a nossa oração do terço, nós estamos mais centrados no mistério de Deus. Isso nos ajuda na saúde da nossa fé. E com certeza isso nos ajuda na nossa saúde física. Certamente vocês já ouviram, já escutaram, já leram, já pesquisaram. Mas até mesmo os cientistas, os homens da ciência, vão dizer que quando nós cultivamos uma experiência de fé, e sobretudo quando nós travamos um relacionamento com Nossa Senhora saudável, de mãe e filho, nós enfrentamos os desafios, inclusive da saúde física, com mais tranquilidade e somos mais propensos a sair dessa situação. E nós conhecemos, por exemplo, histórias e mais histórias de pessoas, por exemplo, que superaram terríveis depressões com a oração do terço, com a presença de Maria, com a figura da mãe, que vai nos curando. É a mãe que cuida dos seus filhos para que cresçam mais, para que cresçam fortes, para que cresçam capazes de assumir as responsabilidades, de assumir os compromissos na vida. Maria é a mãe, e uma mãe que se preocupa sobretudo com todos os seus filhos. A Virgem nos protege sempre. O que isso quer nos dizer? Penso sobretudo em 3 aspectos. Ela nos ajuda a crescer, a enfrentar a vida e a sermos livres. Esses são pensamentos do Papa Francisco em relação a Nossa Senhora. Certamente, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos as nossas experiências de Maria, as nossas experiências marianas, mas não podemos nunca perder de vista aquilo que o Papa João Paulo II nos ensina. Se nós quisermos ser autenticamente cristãos, precisamos aprender as lições ensinadas por Maria. Termino só recordando um pouquinho a historinha que Dom Altieri fez alusão na missa. Eu era seminarista no 4º ano de teologia, e Dom Altieri era nosso provincial. E no dia 10 de junho daquele ano, ele me procurou e disse assim: olha, adianta os seus estudos, que em setembro você vai para a Itália estudar. Você vai fazer teologia espiritual. Depois você vai voltar e vai trabalhar na formação. Tá bom. Dia 10 de junho ele me falou isso. Aproveitei o mês de julho todo para adiantar as matérias, fazer as monitorias, fazer os trabalhos, fazer o meu TCC e tal. Terminei tudo no início de agosto, na primeira semana de agosto, precisamente no dia 4. No dia 4 de agosto, o padre Antônio Hércio Razeira, Piracicabana,
era pároco na Lapa, onde eu trabalhava. E eu então ali, trabalhava com ele, fui contar a ele que o provincial tinha me mandado para a Itália. E disse assim: Padre Razeira, o padre inspetor esteve aqui e me disse que eu vou para a Itália estudar. Então, segundo semestre, eu não vou estar aqui com o senhor. Ele falou: que bom, que bom. Eu tenho lá uma blusa grossa, lá vou te dar de presente, você leva para a Itália que você vai precisar. Tá bom. E saí e fui embora. E ele disse para as duas secretárias, ele disse assim, era a dona Wanda e a dona Mary. Ele disse para as duas secretárias: olha, se eu pudesse, eu impedia esse rapaz de ir para a Itália. Porque ele precisa ficar aqui, ele tem jeito para ser pároco. Ele vai para a Itália, é capaz de estragar esse menino ainda. Se eu pudesse, eu ia segurar ele aqui. Tá bom. Isso no dia 4 de agosto. Quando foi no dia 12 de agosto, era um domingo, dia dos pais, o padre Razeira não apareceu para rezar a missa. E aí a missa das 7, não apareceu. Eu fui lá em casa, chamei um outro padre. Falei: padre, o padre Razeira não apareceu, precisa alguém rezar a missa lá no lugar dele. Então eu vou rezar a missa, você fica aí e procura saber o que aconteceu com o Razeira. Fui lá procurar, abri a porta lá, estava trancada por dentro. Falei: ixi. Aí comecei a bater a porta, dizendo: Razeira, você está aí dentro? Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Não abria. Olha, se você não abrir, eu vou quebrar a porta. Não respondeu, falei: então eu vou quebrar. Quebrei a porta. Ele tinha morrido. Aí, bom, morreu, fizemos os funerais, foi sepultado em Piracicaba e eu continuei com o meu projeto de ir para a Itália. Fui ordenado dia 11 de setembro, em Piracicaba. No dia 10 de setembro, era uma sexta-feira, Padre Altieri, que era nosso provincial, ligou para o diretor de Piracicaba, onde eu estava hospedado, preparando a ordenação. E disse assim: Padre Tarcísio, o Mauro está aí perto de você? Tá aqui. Então passa o celular para ele. Só os diretores tinham celular. Passou o celular. Tá bom. Sai aí perto dos aspirantes, perto do mundo, preciso falar com você. Fui lá para fora e ele disse assim: olha, eu vou entrar na reunião do conselho. Não tenho padre para pôr na Lapa. Você desiste de ir para a Itália e fica como pároco? Falei: mas pelo amor de Deus, Dom Altieri, a paróquia Dom Bosco da Lapa é muito complicada. Porque era complicada. Muito difícil. Falei: não, mas você dá conta, você conhece o povo lá, você dá conta, você não topa a parada? Falei: topo, fico também, não tem problema. Mas não fale nada para ninguém, porque você não foi nem ordenado padre ainda, já vai ficar pároco se o bispo souber. Tá bom. Então fiquei, não comentei nada, nem com a minha família, nem com a minha mãe, nem com meu pai, nem com ninguém. Aí foi ordenado no dia 11. E no final da celebração, Dom Altieri pegou o microfone e disse: bom, agora então nós vamos dar a obediência para o padre novo que foi ordenado. Todo mundo sabia que eu ia para a Itália. E aí a hora que ele disse assim: então agora o padre Mauro foi ordenado padre hoje e está destinado para ir para a Itália, mas nós não vamos mandar ele para a Itália, ele vai ficar na Lapa. Uma gritaria naquela igreja, jogaram cadeira para cima, com uma confusão, os jovens correram lá na frente e uma gritaria. Aí eu fiquei... A mãe do mosquito já falou para ele: meu filho, cuidado com as palmas. E aí eu fiquei na Lapa 8 anos como pároco. Para mim foi a melhor experiência que poderia ter acontecido. Por isso que Deus vai fazendo as coisas. Às vezes na hora a gente não entende. Cuidado com as palmas, disse a mãe do mosquito. Então quando a gente tiver algum desafio, alguma dificuldade, se coloque nas mãos de Deus. Às vezes na hora a gente não entende, mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Não é numa situação de dizer assim: não, então deixa Deus que faça tudo e pronto, eu vou ficar aqui com o braço cruzado esperando. Não, vá vivendo a sua vida, vá enfrentando os desafios, vá fazendo as coisas que precisam ser feitas, que Deus vai ajeitando tudo. E sobretudo, imagine só que a mãe vai deixar os seus filhos desamparados. Nunca. Então que a gente toque para frente. A Itália, depois dessa vez já fui umas 10, 12 vezes para a Itália. Já só para passear mesmo, tá bom demais. Então é isso.
Então, gente, agradeço muito de coração poder estar aqui com vocês hoje, de partilhar